Oficialmente fundada no dia 5 de outubro de 1966, data do lançamento da sua pedra fundamental, a Universidade Estadual de Campinas possui 3 campos, em Campinas, no bairro de Barão Geraldo, em Piracicaba e em Limeira. São 24 unidades de ensino e pesquisa, 2 unidades hospitalares, 23 núcleos e centros interdisciplinares, além de 2 colégios técnicos. A Unicamp possui 36 mil alunos matriculados, 70 cursos de graduação e 153 programas de pós-graduação. De 8 a 10% da pesquisa acadêmica do Brasil é produzida na Unicamp. Todo ano, cerca de 800 doutores são formados. Em 5 décadas, a Unicamp formou mais de 65 mil jovens nos cursos de graduação. Em amarelo, nós temos a área atual da Unicamp e em vermelho um terreno para sua expansão. Uma curiosidade, para você que sempre gostou do símbolo da Unicamp e não vê a hora de sair por aí usando a camiseta para ir na padaria, para quando você voltar para sua cidade, você precisa entender que o símbolo é exatamente o arranjo espacial do campus principal em Barão Geraldo. Você vai ver na tela agora a localização dos principais institutos, já encontra o seu se ficar no campus de Barão Geraldo, porque em breve você vai estar rodopiando por aí com a sua caneca para tomar o suco no bandejão. Deixa eu te explicar sobre os elementos do símbolo. O primeiro representa a pesquisa, o segundo extensão e o auxílio, o terceiro cultura. E é sobre isso que a gente vai conversar na nossa aula de hoje. Então vem com a gente conhecer um pouquinho mais do vestibular da Unicamp, bem como as nossas experiências enquanto ex-alunos. Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal de Humanas, hoje num estilo um pouco diferente. A nossa ideia é trazer para você detalhes, não só sobre o vestibular, mas sobre as universidades públicas. E a gente começa com a Unicamp. Para isso, não estou sozinha, eu convidei 3 amigos, ex-Unicampers, ex não, porque uma vez Unicamp, sempre Unicamp, que são professores, que atuam no ensino fundamental, médio e pré-vestibular, e eles vão estar aqui comigo compartilhando essa fala. No primeiro momento, a gente vai comentar para você qual é a cara da prova na disciplina de Geografia, na disciplina de Biologia e na disciplina de Matemática. Eu convidei a professora Mariana Rossi para trabalhar com a gente a ideia da Biologia e os professores Caio e Lucas para falar sobre a prova de Matemática. A ideia aqui não é fazer com você um checklist do que você deve estudar, não, mas é apresentar a cara da prova. Um outro ponto também muito interessante é você não só entender sobre a prova da Unicamp, mas compreender como vai ser vivenciar a Unicamp. Para saber sobre o vestibular, você vai no site da Conveste, se informa. A nossa ideia aqui com esse vídeo é contar para você como foi a nossa experiência vivenciando a Unicamp. A Unicamp nos transformou, os professores que nós somos hoje, em grande parte é a Unicamp que nos direcionou. Então, enquanto a universidade é a universidade pública, porque é isso que a gente quer falar para você sobre a importância da pesquisa, a importância da educação e defender as instituições como a Unicamp e outras universidades públicas pelo Brasil. Então a nossa fala aqui é para te trazer um pouco para perto da Unicamp, mesmo nessa situação que você está longe, cada um está de um lado. Convidei meus amigos professores para falar sobre essa universidade que a gente tanto tem saudade, tá? O vestibular de 2021 da Unicamp, ele vai acontecer no dia 22 de novembro, lembrando que ele está previsto para o dia 22 de novembro, tá? Mas a Unicamp está acompanhando e ciente de que essa situação pode mudar a depender, de como nós estaremos vivenciando a realidade da atual pandemia. As inscrições para o vestibular vão do dia 31/7 ao dia 8/9, então fique atento. Um outro ponto: a Unicamp também tem ciência do que nós estamos vivendo nesse momento e ela já prometeu que terá uma prova, com um olhar cuidadoso, sabendo que ela vai levar em conta muito mais o aluno que tem um raciocínio do que um aluno que traz uma base muito conteudista. A prova da Unicamp, ela já tem essa cara, principalmente a primeira fase, que é uma prova que faz muitas ligações entre as disciplinas, uma prova interdisciplinar, dentro da própria disciplina do inglês, por exemplo. Mas esse ano, sabendo da realidade dos alunos, a Unicamp vai fazer algumas modificações. Uma das modificações que é muito importante citar, que foi até avisado durante essa semana que a gente está gravando o vídeo,
foi a redução das obras literárias que a Unicamp vai cobrar. Ao invés de cobrar, acho que 12 obras, a Unicamp passa a cobrar 7 obras, que são obras de fácil acesso do domínio público, tá? Então é interessante como a Unicamp está pensando nisso. Sabendo disso, eu vou só comentar rapidinho para você como é a prova de geografia da Unicamp. Não vou falar para você o que cai, eu vou falar o perfil dessa prova. A prova de geografia, ela segue exatamente a cara do ensino médio, né? Ela vai cobrar todos os temas que você teve no decorrer da sua formação no ensino médio. Se você ainda está no terceirão, você ainda está vendo esses temas. Um ponto muito importante é o quanto a Unicamp relaciona os temas. É legal você saber que a Unicamp ela vai pegar aspectos da geografia mais natural com a geografia humanizada e vai colocar numa só questão. Muito difícil você associar uma questão de pura geografia tida como física, né? Uma questão só de relevo, não. Vai ser uma questão de relevo associada com agricultura, vai ser uma questão de cartografia, de sensoriamento remoto, associada com mapeamento, com preservação ambiental, com mapeamento de zonas de desmatamento. Então essa é a cara da Unicamp. Para ficar melhor, eu levantei os 3 últimos anos e os temas que mais apareceram. Acompanha comigo. No ano de 2020, apareceu um tema de geografia na prova de inglês, isso é muito comum. E o tema foi o Brexit, que é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Para você saber mais sobre isso, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz uma linha do tempo. Brexit vai aparecer esse ano de novo. Brexit apareceu no ano de 2018, no vestibular 2018, no vestibular 2020 e com toda certeza vai aparecer no vestibular 2021. Por uma razão muito simples, porque até que enfim o Brexit foi encerrado. Só que nessa relação com a pandemia nós temos alguns desdobramentos que para você saber mais tem vídeo aqui no canal. Não deixe de assistir, tá bom? Outra questão que apareceu na prova de 2020, eu vou aqui trazer para você, eu levantei todos os temas. Matriz energética, tecnologia, relevo, falando das falésias, a questão do clima e a salinidade nos oceanos, o petróleo no Brasil, áreas, né, que você tem ali produção de petróleo, como na Bacia de Campos, a regionalização do Distrito Federal, uma questão um pouco mais específica. Em matemática, uma relação com geografia, caiu sobre as antípodas, que é muito interessante, eu tenho até meus amigos de matemática aqui no vídeo comigo, vou fazer o convite para a gente fazer uma aula interdisciplinar sobre isso. A questão com geografia e história relacionada à velha ordem, tá vendo? Na primeira fase, são 9 questões no bloco Geografia e Sociologia. Então você vai perceber que para achar as questões de geografia, você vai correr na prova, procurar onde você tem um mapa, um gráfico ali como um climograma, e fazer essa associação. As questões ali estarão unidas com a prova de sociologia, tá? Em 2019 caiu sobre os portos a questão da violência no campo, então essa realidade, né, da sociedade urbana, da sociedade rural, o quanto que avanços de fronteiras agrícolas também trazem processos sociais, não só econômicos, como a violência no campo, hidrografia e os regimes fluviais, rios perenes, intermitentes, caiu sobre a questão habitacional e o déficit habitacional, caiu sobre Mianmar, uma aula muito interessante de atualidades, que eu deixei esse vídeo pronto lá no IGTV no meu Instagram, vou colocar o arroba aqui para quem ainda não segue. Videozinho de 10 minutos, são 2 vídeos explicando sobre a crise humanitária de Mianmar, que é uma crise de refugiados que ninguém te conta. Caiu também sobre fuso horário, clássico, também no Instagram tem um vídeo sobre isso. Vegetação, falhas tectônicas, em inglês, Associação da População Indígena, Território e Geografia, além de física, né, da disciplina de física, que você tem ali uma questão relacionada ao smog, que fala sobre inversão térmica. Na prova de 2018, vamos comigo avançar, olha o tipo de questão que caiu, uma questão sobre Rússia e a ferrovia Transsiberiana. Você pensa, nossa, que questão específica. Você não tinha que conhecer com detalhes o território russo, mas você precisava saber sobre os montes Urais que divide a Rússia europeia da Rússia asiática. Então, um aluno que entendia sobre relevo europeu, os clássicos, né, dobramento antigo e dobramentos modernos, conseguia fazer essa questão. Caiu sobre o Brexit, como eu já comentei, Acordo de Paris, muito importante, né, a relação do Donald Trump com tudo isso, Rust Belt, uma região no nordeste dos Estados Unidos, associado à nova industrialização em direção ao oeste. O Rust Belt corresponde a cidades como Detroit, que eram indústrias pioneiras relacionadas à indústria automobilística, mas com a mudança da globalização, ganharam o apelido pejorativo de Rust Belt, cinturão da ferrugem.
Cobrou também domínios morfoclimáticos, regionalização, essa foi uma questão específica sobre Santa Catarina. Caiu climogramas, tá explicado sobre isso aqui também. Agricultura moderna e a utilização de agrosistemas. Caiu sobre relevo, terrorismo, cartografia, as coordenadas e economia brasileira no setor sucroenergético associado à cana. Deu para você sentir a cara da prova da geografia? Agora eu passo a palavra para a professora Mariana e depois para os professores Caio e Lucas, que eles vão falar sobre a prova de matemática. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do vestibular da Unicamp na visão da biologia. Antes de falar um pouco sobre a biologia, a identidade da prova da Unicamp é uma prova atual moderna, ou seja, ela traz nas suas questões assuntos que foram polêmicos e pontuais ao longo do ano e exige do aluno que ele tenha uma visão crítica, que ele consiga relacionar tudo aquilo que ele aprendeu, toda a parte técnica que ele aprendeu dentro das disciplinas, nestes assuntos polêmicos que ocorreram ao longo do ano. Tudo bem? E aí, vindo com essa identidade da prova, a gente consegue tranquilamente trazer para a prova de biologia. A prova de biologia da Unicamp, nos últimos anos, nos últimos 5, 7 anos aí, tanto na primeira quanto na segunda fase, o que mais apareceu disparado, número 1, é ecologia. Mas o que da ecologia? Principalmente as ações antrópicas. É fácil você imaginar como eles conseguem, por exemplo, relacionar desmatamento, queimadas, magnificação trófica, como eles conseguem relacionar esses assuntos com eventos que vêm ocorrendo aí ao longo do último ano, né, em relação ao meio ambiente. Indo para um segundo ponto aí, o que mais cai no vestibular, tanto na primeira quanto na segunda fase, a gente tem a citologia, então organelas, divisões celulares. Em terceiro, a genética. Na primeira fase um pouquinho mais tranquila, na segunda fase mais aprofundada. E depois da genética a gente tem as outras áreas no geral. Então, doenças, bioquímica, então questões que falem a respeito de proteínas, lipídios, carboidratos, fisiologia humana, os reinos, enfim. Então, seguindo aí a genética, a gente tem essa distribuição, beleza? Pessoal, quando a gente fala em relação à segunda fase, as questões, elas são independentes, então quando você analisa a alternativa, a questão A e a questão B, elas dependem em relação ao tema, mas você não precisa resolver uma para conseguir resolver a outra. Outro ponto importante aí na segunda fase, comando de voz. É muito específico, então a Unicamp ela pede para você cite, justifique, descreva. Esses comandos, eles são extremamente importantes e é muito importante que você esteja atento a isso, que você grife essas palavras para que você responda exatamente aquilo que ela quer que você responda, né? Se ela quer que você cite, não adianta você descrever todo o processo, ela quer que você cite, que você seja mais objetivo. Tudo bem? Bom, é isso. Fico por aqui em relação à biologia e vamos agora para outra área. Fala galera, excelente! Muito bem, vamos comentar um pouquinho sobre o vestibular da Unicamp, então, da primeira e da segunda fase. Lembrando que a primeira fase, né, são 4 alternativas e não 5, isso já é bem legal, né? Muito bem, o assunto que mais aparece na primeira fase do vestibular é o assunto de funções, pessoal. Beleza, você vai ter que estudar funções para ficar bom para a primeira fase, só que tem vários tipos de funções, tá bom? Tem função linear, né, função afim, função quadrática, tem função exponencial, logaritmo, trigonométrica, tem muito tipo de função para você estudar. O que mais aparece normalmente são as funções de primeiro grau e as funções de segundo grau, no caso as funções quadráticas, tá bom? Que você usa a famosa fórmula de Bhaskara para resolver. São os assuntos que mais aparecem dentro de funções, beleza? Acho que já puxando o gancho aí, Gordinho, pensando no momento em que nós estamos vivendo e que o vestibular da Unicamp é um vestibular que cobra muitas atualidades, pensando nesse lance da Covid e puxando esse gancho de funções, eu acho que algo que pode aparecer também é a função exponencial, né? Tentando modelar esse crescimento, essa curva, e dentro disso ainda a gente pode pensar em crescimento exponencial, crescimento linear, que pode puxar uma PA, uma PG, enfim,
Pensando ainda na Covid, esses testes todos que estão sendo feitos, existe aquele lance de teste negativo, teste positivo, teste falso positivo, falso negativo, e pode envolver um pouquinho de probabilidade. Quando a gente fala sobre isso, já apareceram muitos exercícios relacionados à probabilidade e testes, né? Com certeza, probabilidade condicional, né? E falando de probabilidade, a gente puxa também a ideia de porcentagem, razão e proporção, que no caso é um dos assuntos que mais aparece no Enem, e eu não duvido que possa aparecer também a relação entre grandezas, diretamente e inversamente proporcional, também nessa primeira fase da Unicamp, envolvendo razão e proporção. Então... acho que outro conteúdo que aparece bastante, dá quase 1/3 da prova da Unicamp, é geometria, né? Geometria no geral, pensando em geometria plana, geometria analítica, espacial e trigonometria. Quando a gente envolve essas 4 grandes áreas, dá praticamente 1/3 da prova. Sim. É bastante coisa. Inclusive, falando de geometria, a lei dos senos e lei dos cossenos é um assunto que normalmente a gente vai fazer exercício e a gente acaba achando difícil esses exercícios aí durante o ensino médio, até no cursinho, mas tem muitos exercícios da Unicamp que envolvem esse assunto, lei dos senos e lei dos cossenos, e acaba não sendo um exercício tão difícil assim. A Unicamp gosta de relacionar esses conteúdos com outros assuntos da área também, né? Então, normalmente, às vezes, você vai fazer um exercício que exige uma lei dos cossenos, mas também que você saiba algumas fórmulas de área, de triângulo também. Então, para a geometria é bom levar, assim, bastante bagagem mesmo, porque os exercícios normalmente não são tão diretos, mas também não são difíceis. Só precisa conseguir relacionar os assuntos aí. É um palpite que eu sempre dou, e acredito que você também, é falar que polinômios ou complexos vai aparecer na prova da Unicamp. Com certeza. A Unicamp adora isso. Mas se a gente for analisar agora, o diretor da Convest teve uma fala há pouco e disse justamente que eles vão tentar, não com essas palavras, né, mas eles vão tentar dar uma aliviada na prova e usar só conceitos básicos das provas passadas. Então, se a gente for pensar em conceitos básicos, e ainda mais pensando que polinômios e complexos são conteúdos que a gente vê só no final do ano, só no final do curso, eu acho que é algo que tem a chance de ser cortado aí e não aparecer na prova da Unicamp esse ano. Com certeza. Com certeza. Eu até diria que o mesmo vale para matrizes e sistemas lineares também. No entanto, algumas escolas, alguns materiais didáticos nesse ano, no ano de 2020, inverteram uma ordem de conteúdo e matrizes começou a ser estudado no começo do ano. Durante o segundo ano do ensino médio de muitas escolas aí era estudado mais no final. Eu, inclusive, lecionei bastante tempo no final do ano a parte de matrizes e sistemas lineares, mas esse ano mudou alguns modelos, tá? E está sendo estudado no começo. Então, talvez possa continuar aparecendo matrizes aí. Acho que só para a gente encerrar aqui rapidinho e falar só um pouquinho da segunda fase, porque a primeira fase da Unicamp é uma fase que tende a cobrar algo mais simples, não é uma prova muito complexa pensando matematicamente. A segunda fase já complica um pouquinho mais, já cobra alguns conceitos a mais, e além disso a Unicamp voltou a cobrar demonstração. Acho que isso é um ponto legal de se pensar lá na frente, quando vocês estiverem na segunda fase, para lembrar disso daí, lembrar da linguagem matemática, que é extremamente necessário na hora da gente demonstrar, usar essa linguagem matemática bonitinha que vocês não costumam estar acostumados. Então, quando o seu professor for fazer demonstrações na lousa, nada de ficar mexendo no celular ou ficar dormindo. Presta atenção direitinho para você pegar o esquema, tá bom? É isso aí. Beleza, galera. Valeu, viu? Até mais. Oi, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal de Humanas para vocês, só que agora nós temos convidados ilustres, representantes da matemática e a representante da biologia, para a gente fazer um bate-papo aqui bem informal para você entender essa relação da vivência da Unicamp, que é uma coisa que você não encontra no site da Convest, mas é aqui um compartilhar de como foi vivenciar a Unicamp. Me permita apresentar para vocês os nossos convidados. Aqui em cima nós temos a professora Mariana, que para mim é a Mari. Aqui do ladinho nós temos o professor Caio, que para mim é o gordinho. E aqui nós temos o professor Lucas, que para mim é o Lu. Então você percebeu que nós estamos entre amigos. Então, queridos, um prazer imenso ter vocês aqui comigo, compartilhando esse vídeo. Muito obrigada pela participação. Tenho certeza que não só eu estou feliz de poder dividir isso com vocês, mas os alunos também, ali de poder conhecer professores incríveis.
Galera, o nosso vídeo, então, é para poder falar um pouquinho para você a ideia de, tá bom, entendi o que mais cai em biologia, o que mais cai em geografia e o que vai aparecer na prova de matemática. Passei. E agora? Foi o que aconteceu com todo mundo aqui, né? Nós somos aqui do próprio estado de São Paulo, então pra gente isso foi um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim a gente precisou, né, se deslocar para Campinas. E agora? Como foi? No meu caso, minha família me deu ali R$50, eu fiquei na casa de uma amiga na primeira semana e eu tive que me virar com aquilo até achar um lugar para ficar. Então hoje, né, pensando nas redes sociais, o quanto você tem essa facilidade do compartilhar, talvez essa informação um pouco mais fácil. Mas a gente aqui no vídeo quer contar para você como foi a nossa experiência. E para isso, eu quero comentar um pouquinho sobre o papel do SAI. A Unicamp, ela tem uma política, né, que ela vai chamar de política de permanência e inclusão. A ideia é, o aluno ingressou no ensino público, ok, então a Unicamp vai dar esse amparo para o aluno. O SAI nasceu em 1976, lembra que a Unicamp foi fundada em 66, e logo depois nasceu também o SAP, que é o Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica da Unicamp. Então é muito importante a gente contar o quanto que a Unicamp ela vai cuidar de você nesse sentido, né? Quanto à sua saúde psicológica, quanto a bolsas de auxílio para você, além, claro, né, de todo o atendimento médico e odontológico que quem é aluno da Unicamp também tem. Eu vou comentar rapidinho, você encontra todas essas informações no site do SAI, eu vou deixar o link na descrição para você clicar depois e ir direto para lá, e vou comentar todos os tipos de bolsas que a Unicamp ela vai lhe dar, se você, lógico, se encaixar no perfil socioeconômico. Nós temos a Bolsa Auxílio Social, que a gente chama de forma ali mais entre os alunos de Bolsa Trabalho, que você cumpre uma carga horária e você ganha um valor para te ajudar a se manter na universidade, tá? Nós temos também a Bolsa de Auxílio Social e Incentivo Complementar, a Bolsa de Auxílio Estudo-Formação, uma Bolsa de Emergência, o auxílio moradia, então além de você ter uma bolsa, né, que te dá ali um valor que a gente chama de bolsa trabalho, você pode ter também o direito à moradia na Unicamp, né? Eu morei na moradia na Unicamp e foi uma experiência muito legal, com o decorrer do vídeo eu divido com vocês. E tem também, né, a Bolsa Auxílio Instalação, além da Bolsa Alimentação, se você precisar, você tem ali a bolsa para tomar café da manhã, almoçar e jantar no bandejão. Mas agora eu passo a fala para os meus amigos, para eles conseguirem complementar ali com todas as suas experiências. Vamos lá, vou puxar galera. um gancho aí, tá falando um pouquinho a respeito da moradia, e eu acho que é legal a gente contar um pouco sobre a experiência, né? Porque é o seguinte, quando você passa em uma universidade, né, você chega na Unicamp, por exemplo, vem essa dúvida, e agora, onde eu vou morar? E aí, pessoal, a moradia, ela, Tatá pode falar um pouquinho mais, mas não é qualquer um, não é chegar e ok, vou morar na moradia, não. Existe todo um processo burocrático, eles fazem uma análise de toda a renda familiar, porque existe uma limitação de vagas, né? Então, existe uma prioridade daqueles que realmente precisam. Agora, suponha que você então não vá morar na moradia, você tem outras opções. Então você pode, por exemplo, escolher uma kitnet, morar em uma kitnet sozinho ou dividir com alguém, porque o espaço ele é bem reduzido. Você pode morar em uma república, eu morei numa república. E lembrando, né, que qualquer moradia que não tenha a ver com a moradia estudantil não tem vínculo com a universidade. Então parte de você. Você vai procurar, você vai atrás e você vai se responsabilizar. Existem sites, por exemplo, Morar Unicamp, que é muito legal porque você consegue ver o mapa do campus e consegue localizar as casas, as repúblicas que têm vagas. Então, você tem uma noção de distância, né, em relação ao seu instituto, por exemplo. Vale lembrar também, pessoal, que quanto mais próximo do campus, mais caro. E existe um valor bem significativo em relação a isso. Por quê? Porque tem uma procura maior, né? As pessoas tendem a morar mais próximos da universidade por uma questão mesmo de praticidade. Enfim, acho que... É isso, não sei se fala mais alguma coisa. Tá bom? E aí, tá ótimo, Mari. Eu queria comentar rapidinho, assim, o que acho que é o ponto principal que me pegou na Unicamp. A relação de acolhimento que a Unicamp tem, que eu acho que é bem diferente
das outras universidades, e esse é meu ponto principal sempre, quando algum aluno vem conversar comigo. Eu cito esse ponto que eu não enxergo muito nas outras universidades. A Unicamp sempre tenta fazer essa ponte com a sociedade de várias maneiras. Ela traz sempre a preocupação sociocultural, econômica, ambiental, enfim, ligando tudo isso para que você consiga de fato enxergar o mundo onde você está. Eu fui assim, eu mudei a minha visão de mundo depois que eu ingressei na Unicamp. Eu de fato enxerguei onde eu estava, né? Que até então eu não fazia ideia do lugar onde eu estava. E acho que a Unicamp me trouxe isso. Eu sou muito grato à Unicamp por isso, por esse conhecimento que ela me deu. Em relação à matemática foi gigantesco, mas assim, o que me pegou mais é esse lado voltado para o social, esse lado voltado para as pessoas, que é uma formação humanista que todas as faculdades deveriam ter e que eu acho que a Unicamp faz com excelência. E esse é assim, meu ponto de convencimento sempre, quando alguém me pergunta sobre a Unicamp. Perfeito. Muito bem. Vou comentar aqui, então, uma experiência que eu tenho com a Unicamp ficou muito forte para mim, a importância que ela teve. Eu estudei em escola pública, estadual, de periferia, e entrar na Unicamp foi uma mudança total de mundo para mim. Eu lembro que um aspecto assim, que me fez olhar e falar, eu tô no melhor lugar que eu podia estar agora, foi quando eu trabalhava de manhã e à tarde, quando eu passei na Unicamp, e o meu trabalho era um trabalho de um cargo público, que eu passei num concurso para trabalhar numa secretaria de escola. E o salário era muito baixo, era o salário da educação estadual, né, do estado de São Paulo, era muito baixo. E eu lembro que o auxílio que a Unicamp oferecia para os alunos com necessidade, o auxílio era maior que o meu salário. O auxílio para estudar, para me dar recursos, era maior que o meu salário. Então, aquilo me fez ver o quão a Unicamp realmente acolhe a galera que necessita. Então, isso foi muito importante para mim. E aí eu exonerei do meu serviço, comecei a trabalhar na Unicamp, tive contato com diversos profissionais, pessoas, conhecimentos incríveis também, que me ajudaram a ser que eu sou hoje. E eu lembro que, falando de comida e agora do bandejão, eu lembro que era muito gostoso ir bandejar, porque assim, a gente passava o dia todo estudando, né? Aí ia pro bandejão, estudando a galera da matemática ali, né? Então, tipo, muita matemática, só exata, só o dia inteiro. Aí você ia almoçar, você ia jantar, aí você tava almoçando, jantando do lado de uma mina da engenharia também, do lado de um cara da dança, aí tinha outra pessoa da filosofia, aí tinha uma pessoa da geografia. Não, é tudo misturado. Então, todo dia, tipo, toda janta, todo almoço era um negócio diferente. A comida era diferente também. Inclusive, a Unicamp, um dos meus piores problemas da Unicamp foi a comida. Porque eu comia muito, muito. Duas prapadas, 2 bandejadas, engordei demais na Unicamp, meu Deus do céu. Foi o meu pior problema na Unicamp, foi a comida lá do bandejão, que eu adoro até hoje. Mas era muito bom a vivência com essa galera, com essas outras experiências, essas outras visões aí. São muito importantes pra mim. E sem contar das intervenções que rolavam durante o bandejão, né? Sim, a gente tava lá, sei lá, almoçando, jantando, de repente entrava a bateria, de repente entrava a galera por cênicas, cara, era um negócio, a cultura, eu acho que é isso que a gente sente, né? Cultura é a flor da pele. Você cruzar o seu instituto para ir até o bandejão, para ir até a ABC, que é a Biblioteca Central, aí aquele caminho que você faz, você já vê uma galera orquestra ali ensaiando, uma galera de artes cênicas fazendo uma intervenção, que é um negócio bizarro, né? É uma coisa que eu falo para os meus alunos muito assim, gente, a universidade, ela é um mundo, cara, que não existe aqui fora. Então, você tem que entrar e tem que aproveitar ela de várias formas, né? O Lu comentou dessas oferecidas, por exemplo, atividades físicas, que são oferecidas pelos alunos da FEF. Então, você, aluno de educação física, você vai receber uma bolsa e você vai ser professor.
de natação, de handebol, de futebol, enfim. Essas atividades, elas são abertas para a comunidade, para os alunos, mas para a comunidade em torno. Então, eu me lembro que eu fazia natação num valor muito simbólico, eu acho que era na época, né? Era R$100 do semestre, e eu tinha várias pessoas que não eram da Unicamp que estavam ali também. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo, Centro de Línguas, né? Os cursos de idiomas que eles ofereciam também, que é aberto para a população e muitas vezes dado por professores nativos. Então, eram alunos que vieram de fora, que estavam estudando na Unicamp, fazendo um mestrado, um doutorado, precisavam de uma bolsa, então ela oferecia, ok, você pode dar aula da sua língua nativa e em contrapartida te dou uma bolsa. É um negócio, cara, que assim, para quem precisa é muito bom e para quem quer também é muito bom, porque você tem uma oferta muito grande de tudo, né? De conhecimento, de cultura. Eu acho que é isso que a gente fala, né? É isso que a gente sente aqui dentro quando a gente lembra dos nossos dias lá. É isso, é tudo muito forte. E essa ponte com a sociedade, né? Que você comentou, que a Unicamp abre isso para a sociedade, porque a gente sabe, todo mundo sabe, só que as políticas educacionais não enxergam isso, não enxergam, mas não. Enfim, aí a geógrafa pode falar melhor do que eu, mas a universidade não pode ser elitista, a gente tem que sempre levar... Não adianta a gente ter ensino, ter pesquisa, só que essa pesquisa, esse ensino não vai para nenhum lugar, atinge uma pequena parcela da sociedade, isso não reflete no todo. E isso é diferente da Unicamp. A Unicamp tenta justamente buscar essa democratização, né? A gente pega os meios de ingresso na Unicamp, vê quem mudou tudo, a Unicamp está mudando tudo, lindeza, maravilhosa. E traz essas novidades, que seriam coisas óbvias. Teria que ser tudo dessa maneira, tudo democrático, enfim. A democratização do ingresso já mostra o quanto ela quer isso. Né? Ela tem várias formas de entrar. Você entra pela Conveste, você entra pelo Enem, agora as Olimpíadas também participam. Então, assim, tem isso. Tem o Profis também, né, galera? Ela quer a comunidade, ela quer a diversidade. Verdade, o Profis. Tem o Profis, a Unicamp é pioneira, a universidade pioneira em ingressar alunos direto do ensino médio de escola pública. Inclusive, o meu irmão fez parte da primeira turma do Profis da Unicamp e foi incrível, incrível. Ele conta... Ele saiu da mesma escola pública que eu estudei e ele conta que numa sala que tinha cerca de 70 alunos, um professor, uma vez, desse projeto Profis, que é um método de ingressar na Unicamp, quem estuda em escola pública estadual, né? Na região de Campinas, inclusive, também. Ele falou que um professor leu um poema em francês e que, dos 70 alunos que tinham na sala, cerca de 50 alunos estavam chorando depois do poema. Eu achei incrível isso. Como assim? Eu nem ia imaginar sair de uma escola pública estadual, entrar numa universidade, ouvir um cara lendo um poema em francês e ficar tocado com aquilo, a galera toda chorando, sabe? Ele falou que a interdisciplinaridade que tinha ali e as coisas que eles faziam eram incríveis. E veio da Unicamp. A Unicamp foi pioneira nisso, ela começou, e um incentivo muito grande. Várias restrições também, né? Porque como foi um projeto novo, isso aí começou em 2011, sabe? E tá firme até hoje. Tem diversos estudos em cima, o quão enriqueceu a comunidade de Campinas, e a ideia é sempre expandir. As políticas aí de ingresso, elas estão mudando, cada vez melhores, eu imagino. Então, a Unicamp é incrível nisso. A Unicamp é sempre muito atual, né? Até depois, pensando nos vestibulares, em provas, mas no contexto geral dela mesmo, acho que por ser uma universidade nova, a Unicamp é novíssima. E tudo que ela já construiu, a universidade que ela é hoje, está entre as 3 da América Latina. Sim. E tem 50 e poucos anos de existência, a Unicamp. É uma universidade super nova e está sempre se atualizando. Se a gente for pegar agora, acho que semana passada, o diretor da Conveste
deu uma reportagem falando justamente sobre o que está acontecendo, sobre a Covid, né? A Covid, né, Mari? A Covid. E já dando a ideia de que, peraí, gente, a gente está entendendo tudo que está acontecendo, aguenta aí, não precisa se preocupar, que a gente vai dar uma segurada no vestibular, a gente vai ver como que a gente vai fazer, porque o mundo tá mudando, o mundo precisa dessa pausa, e a Unicamp enxerga isso, e é uma das poucas, né? Eu acho que mostra essa... agora, né, na quantidade de dos livros, né? Dos livros, né? As obras, de 12 para 7. Exato, acho que mostra essa preocupação com o todo, né? E não só com a excelência acadêmica e se mostrar a melhor. Enfim, acho que ela tem uma preocupação muito grande com a sociedade, é isso que me cativa na Unicamp. Bom, e a gente consegue compreender tudo isso que foi dito, né? A gente consegue relacionar o fato da Unicamp ela ser uma das principais produtoras de pesquisa. Quando a gente fala em relação à produção científica no Brasil, a Unicamp ela está entre as primeiras, né? E isso deve-se ao fato dela incentivar muito a pesquisa, tanto na pós-graduação, mas também durante a graduação. Então, durante a graduação, nós temos a iniciação científica. O que é isso? Você desenvolve um projeto ao longo de um ano, então você escreve esse projeto, ele é enviado para um órgão que fomenta a pesquisa, certo? Se você escolher, né, a opção de ter uma bolsa, e ao longo de um ano você deve desenvolvê-lo e no final desse tempo você então publica os seus resultados, você divulga os seus resultados. Bom, em relação à minha experiência, eu comecei pelo PIBID, eu fui desenvolver um projeto, né, de iniciação à docência. Então eu fui desenvolver esse projeto nas escolas e foi aí que eu aprendi, que eu vi que eu gostava muito, que eu queria ser professora. E depois eu fui para a iniciação científica mesmo. E aí eu desenvolvi um projeto na área de ecologia, financiado pela FAPESP, que acabou então sendo os resultados eu acabei utilizando posteriormente no meu mestrado. E, enfim, foram as experiências que eu tive ao longo da graduação. Acho que o PIBID é uma coisa que marca bastante também para nós, porque somos 4 professores, então nós estamos falando como professores e ex-alunos, né, da Unicamp. E eu e o Caio, nós fizemos também PIBID. Eu também. A gente criou um projeto a gente criou um projeto que nós dávamos aula juntos, na mesma sala de aula, a gente dividia a lousa e aprendi, inclusive, a fazer a lousa com esse rapaz aí. A coisa mais bonita do mundo. É mesmo. Mas o PIBID foi uma experiência única, assim, de verdade, nessa ideia de pesquisa. E um ponto que é legal, porque nós, alunos da Unicamp, nós vamos desenvolver essa pesquisa nas escolas públicas. Então, isso é incrível, porque os alunos da escola pública, eles têm contato com uma universidade. E muitas vezes eu via o quanto até mesmo em Campinas, várias pessoas, a Unicamp ela era um hospital. E aí quando você chega, né, um aluno de biologia, um aluno de matemática, de geografia, não, existem muitos cursos. Aquilo traz uma realidade, assim, uma aproximação tão grande e uma esperança que, gente, é isso, a educação é isso pra gente, né? Não é só, o que eu vejo assim, não foi só o fato de desenvolver o projeto, mas foi de levar a universidade para as pessoas que não tinham acesso, para as pessoas que não sabiam o que era. Então, com certeza, foi uma das melhores experiências acadêmicas que eu tive, sem sombra de dúvida. Eu lembro que quando ingressei na Unicamp e fui procurar a BAS, né, a Bolsa de Auxílio Social, a famosa Bolsa Trabalho, eu lembro que os meus veteranos falavam assim, vai pegar Bolsa Trabalho na biblioteca, porque bicho tem que pegar Bolsa Trabalho na biblioteca. E, ficar trabalhando na biblioteca, não, tudo bem que é legal, tem um monte de livro e tal, mas eu queria fazer alguma coisa que eu tava ali proposto pra fazer. Eu entrei querendo ser professor e eu queria fazer alguma coisa na educação. Até que eu achei uma Bolsa Trabalho para lecionar num projeto de educação de jovens e adultos,
com uma professora chamada Sônia Jubilei, que era professora, assim, referência nacional em Paulo Freire. Eu aprendi muito, mas muito, dando aula para os jovens e para os adultos lá nesse projeto que funcionava numa escola pública também de Campinas. E foi incrível, fiquei 3 anos nesse projeto. Depois eu e o Lucas fizemos o PIBID também, e foi uma experiência muito boa também. É importante aproveitar essas questões extras, né, que a universidade, que a graduação pode trazer para a gente. Então foi incrível essa experiência, tanto na BAS, na Bolsa, né, quanto no PIBID. Acho que nesse ponto de compartilhamento de experiências, a gente fez uma disciplina juntos também, Caião, não sei se você lembra. Nossa, claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Que assim, foi uma surpresa para mim encontrar isso ali. A gente fazia matemática, e a gente foi ter uma aula dentro de uma sala de dança. Tem uma professora da educação, Ana Angélica Calbano, tem um carinho muito, muito grande por ela. Que trouxe essa interdisciplinaridade, né, essa na verdade, que percorre tudo que é o que a gente tenta levar e é o que a Unicamp traz. Né? Eu acho que ficou bem marcado isso daí para mim também. Sim. E só uma Caião, falando... Fale. Pode falar. Não, assim, só mais uma experiência, né, que foi bem bacana. Eu sempre comento isso com os alunos. Durante a graduação de Biologia, eu pude estudar na Unesp de Rio Claro. Então, assim, eu não era aluna matriculada de nenhum curso da graduação, mas eu fiz disciplinas no curso de graduação da Ecologia, lá na Unesp do campus de Rio Claro. E existe essa parceria entre as universidades. E a Unicamp, ela me dava uma bolsa essa semana. Então, assim, isso foi muito legal. Abriu 1 milhão de portas na minha vida, inclusive para o mestrado. Então, assim, são experiências... Eu acho muito legal esse bate-papo, né? Porque nós estamos falando das nossas experiências, mas são coisas que você não vai encontrar num site de um diretório acadêmico, você não vai encontrar em nenhum lugar. É questão de quem está lá, vivencia, que procura, né? Então é muito bacana. E assim, né, galera? Falamos assim de um nível intelectual muito alto, mas a gente não pode deixar de falar das festas. Eu quero comentar o seguinte antes, porque ele tá louco para falar sobre isso. Exato. Mas antes, falar o seguinte, ó, pra Thaís, que é blogueirinha do YouTube, pra gente chegar... Quanto é bastante, Thaís, de curtida? Quanto é bastante? Quanto? 500, né? A meta, assim, ó, 500 500 curtidas. Então, aí se você chegar sabe em que o seu 500 post curtidas, chegar em 500 curtidas vai ter a parte 2. E aí o Caio vai contar algumas histórias. O Gordinho vai contar algumas histórias. Nossa, com certeza chega. Tem que ver que horário que vai ser publicado isso aí, hein? Tem que tomar cuidado. Exato. Mas comenta sobre as festas. Caio. O quê? Então, mano, você quer um lugar... Gosto de beber, gosto de festa, gosto de azaração, pegação... Passa na universidade, então, parça. Vai pra Unicamp, vai estudar lá. Porque, mano, assim, você sai andando na rua, você vai cair em alguma festa de rap, com certeza. Com certeza. Então, assim, mano, você não precisa nem procurar que você já acha. Festa tem mano, tem a Biorgia, a Mari pode comentar. Tem a Biorgia, que é uma festa incrível também. Você nunca foi, mano? Como não? A Biorgia é incrível. Festa da Senha, Fair Fantasy. Mano, é só coisa... Mano, de verdade, curte festa. Mas, ó... Passa. Posso falar? Eu me lembro do IFISH, das festas do IFISH que rolavam às quintas-feiras e pra mim eram as melhores. Gente, imagina assim, um ambiente onde você tem uma festa assim, rolando, uma música ali, e ao mesmo tempo você tem a galera, um sebo, então vendendo livros, um outro local onde as pessoas fazem trocas de bolsa, roupa. É cultura também isso, sabe? Então, ao mesmo tempo que você tem festas, o Rude Azaração, você também tem esse outro lado de entretenimento cultural, né? Que também está relacionado com essa parte. É isso, eu acho que, cara, é um universo, né? A universidade é um universo, uma diversidade muito grande para todos os gostos.
Então, e também, mais uma coisa, para todos os gostos e até aqueles que você nem sabe que você tem. Porque a autodescoberta, Exato. ela é incrível. O quanto você se conhece, passa a saber quem é você, o que você gosta, o que é a sua essência, isso você encontra muito forte dentro de uma universidade, porque ela permite, né? Essa permissão, ela é incrível. E eu acho que quando a gente fala em transformação, a gente vem nesse ponto, né, muito forte. Eu tenho certeza que nenhum aqui de nós, assim, todos nós aqui entramos de um jeito e saímos completamente diferentes e melhores. Com certeza. Bom, mas assim, já encaminhando para encerrar a nossa fala, eu tenho certeza, né, na verdade, eu convidei, né, os meus 3 amigos, professores, para compartilhar a Unicamp com vocês. E é até interessante como nós fizemos a Unicamp no mesmo período e a gente se encontrou numa sala de aula, né, dividindo a sala dos professores. E foi uma coisa muito incrível, porque quando a gente se encontrou, foi uma ligação que é um negócio muito louco. Vocês estão vendo a gente falar aqui, a gente é Unicamper fã mesmo, você percebeu, né? Você percebeu que é de carteirinha, mas é uma coisa muito louca, que realmente o aluno da Unicamp, ele tem um amor pela universidade, e nós, que somos professores, a gente quer tanto te colocar lá também, que quando a gente se encontrou na sala dos professores, a gente sentiu exatamente essa mesma energia. Então hoje é um prazer imenso olhar para trás, ver tudo que a Unicamp nos possibilitou, a formação riquíssima que nos foi dada, e o mais importante, que a gente está fazendo esse vídeo exatamente para isso, para levantar a bandeira da defesa, da pesquisa, do ensino público, de qualidade, democrático. É por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui juntos e colocando no YouTube, porque na sala de aula a gente tem um alcance só para os nossos alunos. E não é justo que só os nossos alunos, né, escutem esse discurso, a riqueza que foi a Unicamp, que vai muito além do conhecimento universitário, né, essa ideia da vivência, essa ideia do quanto a Unicamp nos transformou. Com certeza, a fala da Mari, eu sou outra pessoa. Existe a Thaís antes da Unicamp e a Thaís pós-Unicamp. E eu ingressei com 17 anos na universidade. Então, assim, eu lembro que tinha trabalho de campo para a gente fazer, que nós tínhamos que viajar, e todo mundo simplesmente estava lá, já morando em Campinas, e ia para o trabalho de campo passar o final de semana fora. Eu precisava voltar para a casa dos meus pais, pedir autorização por escrito para poder viajar. Então, assim, para mim foi mágico. A galera do meu curso tinha gente de 25 anos, 30 anos. Então, assim, a troca, galera, os campos, né? Biologia também compartilhou disso. A Unicamp nos possibilitou. Galera, conheci a Bahia, fui para Argentina, tudo com a Unicamp. E isso foi mágico. A gente vivenciou mesmo o conhecimento ali de forma prática, no cotidiano. Então, vale a pena. Mas antes de você pensar só no seu ingresso do vestibular, você precisa também levantar a bandeira da defesa do ensino. A gente está falando aqui de pesquisa e a cada dia a gente vê uma nova notícia do corte de bolsas e você nem fica sabendo o quanto que outras notícias, né, ridículas, como enterrando o caixão vazio, que é uma fake news lá de trás, tenta apagar do público, apagar da galera da comunidade, o quanto que a ciência está sendo cortada todos os dias. E aí a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. É por isso que a gente está fazendo esse vídeo. É para falar que a Unicamp é da hora demais? A Unicamp é da hora demais, mesmo você sabe disso. É por isso que você está aqui. Mas é também para defender a bandeira da educação, a bandeira da pesquisa. Um momento como esse que a gente está vivendo, pessoal, em que todo mundo está vendo, todo mundo acorda de manhã esperando. E aí, surgiu a vacina? E quando que isso vai resolver? E sabe quando vai surgir a vacina? A vacina vai surgir lá, na ciência, na produção, no profissional que está ali no laboratório, em toda a galera que está pensando numa maneira da gente conseguir sair dessa. E isso é feito o quê? Com ensino, com conhecimento. Então, por isso a necessidade de você defender. Não é justo você sonhar com a universidade pública se você não compartilha do sonho e da importância de defender o ensino e a pesquisa no Brasil. Como professora de Geografia e Atualidades, eu posso te dizer que um país só desenvolve quando ele entende que a educação é o ponto principal para o desenvolvimento socioeconômico da realidade de um país. E eu tenho certeza que você também sabe disso. Galera, com certeza acho que vocês concordam. Né? Não convidei nem tenho que complementar. Não tem mais, eu vou ficar quietinho aqui agora. Imagina! Não, mas foi maravilhoso essa conversa, essa troca. Muito bom sentir vocês aqui pertinho de mim, né? Todo mundo ali, cada um no seu canto. Os professores, a gente está se reinventando, aprendendo a editar vídeo, aprendendo ali a fazer conferência,
de diversas formas, fazendo as nossas lousas ali numa lousinha digital, né? A matemática se virando nos 30 para poder fazer o aluno compartilhar tudo isso, né? A construção do conhecimento. E esse vídeo foi para isso, pessoal, para te apresentar 3 professores incríveis, se você já não os conhece, e também para compartilhar o quanto a Unicamp foi maravilhosa nas nossas vidas. Queridos amigos, né, que estão aqui comigo, muito obrigada. Prazer imenso sempre compartilhar não só a sala de aula, mas a vida com vocês. E é genial saber que o Brasil tem professores tão incríveis e vocês são essas pessoas, mas também amigos, né? Então é maravilhoso. Aí eu vou parar que eu choro. Obrigado, Thaís. A gente que agradece, Tatá. Obrigado. Foi um prazer e é sempre muito bom estar com vocês, ainda mais compartilhando tudo isso, para que todos saibam. Sério. Obrigado, gente. Gente, Obrigado, e assim, para finalizar, conhecimento só é bom quando ele é compartilhado, né? Então, que bom que rolou essa conversa, que bom que a gente pôde fazer essa troca. E é isso, através aí do seu canal, Tatá, conseguir atingir o máximo de pessoas, né? Eu acho que a ideia é essa. Beleza? Tamo longe, mas tamo junto. Com certeza. Pessoal, muito obrigada. Vamos agora momento blogueira, né? Deixa aí um like, um comentário se você gostou, que curso que você quer prestar na Unicamp, né? Ai, aquelas, ativa o sino que vai estar em algum lugar por aqui, eu não sei fazer isso. Mas é muito importante, tá? Compartilhe esse vídeo com um amigo que não faz ideia do que é a Unicamp. Quando eu passei, eu sou de Nova Odessa, é uma cidade do interior de São Paulo. Quando eu passei, ia na padaria com a camiseta da Unicamp, né? Toda orgulhosa, as pessoas perguntavam quanto eu pagava para fazer a Unicamp. Então, quanto a comunidade às vezes não tem essa noção do ensino público aqui pertinho, se você é do interior de São Paulo, então compartilha, manda para um amigo que está ali no ensino médio, para quem está no ensino fundamental, para já começar a sonhar com essa formação, tá bom? Muitíssimo obrigada, até o nosso próximo vídeo. Beijo, Mais, galera. tchau, gente. Tchau, Thaís. Valeu.